Pois é mesmo desfalcado de alguns titulares, o Botafogo somou mais 3 pontinhos, hein, no Brasileirão 2017. Ontem à noite no Maracanã, 1-0 sobre o Fluminense, gol marcado por Roger aos 38 minutos do primeiro tempo. 12.882 torcedores pagaram ingresso para assistir ao clássico. Na próxima rodada, o Fluminense encara o Curitiba no domingo e fora de casa, enquanto o Botafogo recebe o Sport Recife, né, na segundona no estádio Newton Santos. Resultado bom, a gente comentava aqui ontem que o Botafogo parecia com pouco favoritismo, mas sim, aparecia o Fluminense está perdendo muitos jogadores, né? E o técnico Abel Braga, olha aí, reparem só, hein? O técnico Abel Braga, ele que foi o primeiro time que ele dirigiu na carreira dele, foi o Goitacazes aqui em Campos, ele voltou a lamentar a saída de mais um atleta. Desta vez o Wellington Silva, que está deixando o clube ainda neste fim de semana. O jogador estará seguindo para a Inglaterra, onde vai defender o Arsenal. Vamos ouvir aí as lamentações do Abel. É mais um que sai. Vamos ver se chega alguém. A gente sabe que a janela é sempre cruel, mas são jogadores que nós temos cresceram muito esse ano, de repente até normal, mas o mais importante num grupo, né? Eu pretendo mexer na minha equipe no próximo jogo. Tem uns jogadores que você tem que tirar um pouco, diminuir um pouco a carga de jogos. Você tem que ter grupo, né? Vai saindo um, vai saindo outro. É complicado. Pois é, vocês estão vendo aí que o Abel está lavando as mãos praticamente, porque não tem o que fazer. O treinador arma um time, daqui a pouco o jogador é vendido, daqui a pouco sai outro, e pá, entra um da base, corresponde, os caras ficam de olho, daí a pouco o jogador começa a chamar a atenção, aí os dirigentes precisam de caixa, de fazer caixa, e acabam cedendo e vendendo os jogadores. O técnico não tem realmente o que fazer a não ser lamentar, não é verdade? Em meio à crise desencadeada com os lamentáveis fatos ocorridos no último final de semana em São Januário, olha aí, o Vasco foi a Salvador e goleou o Vitória por 4-1. O técnico Milton Mendes escalou vários garotos e sem Nenê e Luiz Fabiano fez 1-0 no primeiro tempo com o zagueiro Canu marcando contra. Mas ainda na etapa inicial, o mesmo Canu acabou empatando para os baianos. No segundo tempo, Thales aos 29 minutos, Paulo Vitor aos 45 e Guilherme Costa aos 49 voltaram a marcar para o Vasco da Gama, sacramentando a goleada por 4-1, né? Pelo menos aliviou um pouco aquela tensão que o clube vem sofrendo em função daqueles acontecimentos horríveis do último final de semana, não é isso? Agora, no próximo fim de semana, o time joga pelo Brasileiro, no estádio Newton Santos, joga com portões fechados, por determinação do STJD. São Januário está interditado por tempo indeterminado até que aconteça o julgamento dos fatos. De modo que torcedores do Vasco da Gama, famílias, pessoas que costumam frequentar São Januário e que não fazem parte de torcidas organizadas, eles estão reclamando nas redes sociais que, em função do que alguns marginais, alguns ordinários, alguns bandidos, arruaceiros promovem no estádio, eles, torcedores, família, são prejudicados, né, de não poder assistir o seu time jogar. Mas fazer o quê? Tem que haver realmente uma punição, e eu sou torcedor do Vasco, mas tem que haver realmente uma punição. Portanto, o jogo do Vasco no fim de semana vai ser lá no Engenhão, no estádio Newton Santos, com portões fechados. E o Flamengo joga à noite na Ilha do Governador, com o Grêmio de Porto Alegre, né? Lá no estádio Luso Brasileiro. Os times defendem a vice-liderança do campeonato, hoje ocupada pelo Santos, que ontem à noite derrotou o Galo Mineiro. De forma que vai ser um jogo importantíssimo, olha aí, vai ser um jogo quente, sem dúvida alguma, esse jogo de logo mais na ilha, estão chamando Ilha do Urubu, na verdade é a Ilha do Governador,
reunindo as equipes do Flamengo e do Grêmio de Porto Alegre. Jogo duro, vai ser um jogo pau a pau, embora o Flamengo tenha mando de campo. Nos outros jogos de ontem, o Bahia foi a Campinas, derrotou a Macaca por 3-0. Maior facilidade, muita gente estranhou, mas o Jorginho, que fez um belíssimo trabalho à frente do Vasco da Gama, juntamente com o Zinho, que hoje é comentarista da Fox TV, o Jorginho está fazendo um bom trabalho no Bahia. Depois que assumiu o tricolor baiano, o time vai armando bem a equipe e foi a Campinas, conseguiu uma belíssima vitória, 3-0 no campo do adversário. E o Corinthians voltou a disparar na liderança, derrotando o Palmeiras. O jogo foi lá, rapaz, no Allianz Parque, enquanto o Cruzeiro... Pois é, antes eu quero falar um pouquinho sobre o jogo do Corinthians, que realmente eu conversava com o Fábio Luiz aqui, com o Fabinho. O Fabinho disse, olha, Fabinho é São Paulino. O Fabinho está dizendo, olha, estou impressionado com o time do Corinthians. Está jogando barbaridade, e é verdade. Entendeu? Ontem ganhou fácil do adversário, quer dizer, no campo do adversário, diante da torcida, né, palmeirense, que é uma torcida que não é fácil. Mas mesmo assim, se impôs, venceu, trabalho muito bom do jovem treinador do Corinthians, que está se superando, também surpreendendo, porque ele substitui ninguém mais, ninguém menos do que o técnico da seleção brasileira, o Tite. Olha aí, enquanto isso, o Cruzeiro não teve dificuldade para derrotar o Furacão. O jogo foi lá, rapaz, na Arena da Baixada, lá em Curitiba. Cruzeiro venceu também com tranquilidade, está voltando aí, tentando brigar por uma chance entre os 6 primeiros colocados. Amanhã no programa, aqui no seu programa, nós temos uma entrevista, primeiro com o D'Artagnan Fernandes, que vai falar sobre o jogo do Goytacás, que será no sábado em Cardoso Moreira e não no Ari de Oliveira e Souza. Conversei ontem com os torcedores do Goytacás e no centro da cidade, e eles me diziam o seguinte: olha, não tem problema não ser em Cardoso Moreira, se nós saímos daqui e fomos lá em Bangu, quem que é daqui ali em Cardoso Moreira? Então a torcida do Goytacás promete comparecer. Amanhã, D'Artagnan Fernandes conversando com a gente sobre isso. E também teremos uma entrevista com o presidente do Macaé. Entrevista muito legal, ele abre o jogo, ele fala. Eu pergunto ele, inclusive, fiz uma pergunta meio indiscreta, mas a gente tem que perguntar. Por que o macaense, né, prestigia o basquete e não prestigia o time de futebol? Ele disse, não, mas no último jogo nosso, pelo Brasileirão da Série C, nós levamos 600 torcedores a campo. Isso aqui o Goytacás leva no treino. Essa é a pura verdade. Daqui a pouco a Cléo Soares vem com o terceiro e último bloco de hoje, entrevistando, gente, peraí, a garotada não pode perder. Garotas não podem perder. Até marmanjos mesmo. Vai entrevistar um grande jogador de videogame, representante do Goytacás Futebol Clube e que foi vice-campeão numa competição a nível nacional. Segura aí, é rapidinho, não desliga não, é pai bola.